gente, professor Valmir, mais um episódio do CNEcast e essa semana conversando com o Laio e com o Luiz para falar sobre investimentos em inteligência artificial. Espero que vocês apreciem esse episódio. Até mais, tchau! Oi gente, nós estamos no mesmo episódio do CNEcast e hoje estamos recebendo o Laio e o Luiz para conversar um pouco sobre IA e investimentos. Bom, para começar o podcast, primeiramente agradecer vocês por terem vindo, um prazer estar conhecendo vocês e se puderem, por favor, se apresentar, os dois um de cada vez, né? Apresentar, falar como conheceu e como vocês ingressaram na área. Legal, foi um prazer estar aqui, vamos bater um papo aqui legal. Trabalhei minha vida inteira no mercado financeiro, bancos, aí fui trabalhar um pouco no exterior por algum tempo. Quando voltei para o Brasil, fui trabalhar na XP Investimentos. Onde no exterior, desculpa? Trabalhei muito na África, mas trabalhava também para Europa, Estados Unidos, enfim. Chegou a morar em algum deles? Então, eu passava 3 semanas em Luanda, voltava uma semana para São Paulo, 3 semanas em Londres, uma semana em São Paulo, 3 semanas em Nova York, uma semana em São Paulo. Enfim, ficava nessas idas e vindas, né, durante todo esse processo. E aí quando voltei para o Brasil, vim para a XP Investimentos, quando a XP Investimentos ainda nem era conhecida, hoje eu acho que está mais conhecida. Quando ainda não tinha comercial na televisão, não tinha Itaú, não tinha IPO, né? E aí conheci o Laio lá. Eu conheci, na verdade, o Laio quando ele estava em Miami. Eu fui passar esses trabalhos que eu tive que fazer algumas reuniões em Miami. E ele estava no escritório de Miami, enfim, tocando uma parte lá do escritório. E eu nunca vou esquecer desse dia, porque, na verdade, eu cheguei lá, fiz uma reunião com ele, tinha mais uma pessoa na sala. E aí, quando ele saiu da sala, eu cheguei para essa outra pessoa que estava, né, participando. Falei, pô, esse cara é inteligente, hein? O cara confirmou, falou, não, é super inteligente. E ficou nisso, né? E aí quando ele volta pro Brasil, a gente começa a trabalhar mais perto ali, né? Quando ele vem pra... Enfim, ele vai contar um pouquinho da história. Mas quando ele vem pra liderar a Rico, etc., a gente começa a trabalhar um pouquinho mais próximo. E aí o resto a gente vai conversando aqui. Não vou contar toda a história, mas acho que foi ali o dia que a gente se conheceu. Pra mim foi marcante. Foi marcante. E agora a gente é sócio juntos, né? Se vê todo dia. E a minha história é um pouco diferente só porque eu não fui parar no mercado financeiro meio que querendo. Eu ia ser piloto de avião, fiquei muito perto disso. Desde criança quis ou? Cara, é complicado. Eu sou um nerdão, né? E aí, tipo, como um nerd, você escolhe, tipo, sei lá, você vai alocar seu tempo com o quê? Meu negócio era computador. Então, desde os 13, 14 anos eu ganhava um dinheirinho formatando o computador da galera, comprando peça em loja. Só que o meu pai, ele era programador de sistemas e ele não curtia tanto trabalho. Eu não achava que era o negócio que ele amava, sabe? Sim. E isso me afastou um pouco da profissão. E nesse meio tempo, 13, 14 anos, eu joguei um jogo chamado Flight Simulator. Só algumas pessoas malucas específicas vão entrar nessa. E na verdade você é piloto, você fica 2 horas lá voando e eu gostava do manual da Airbus, o tempo é real. O tempo que você faz o voo daqui pra tal lugar. Então aperta todos os botões que o piloto aperta. Então assim, é uma maluquice, é uma noia que você vai entrar e você gasta 2, 3 horas do seu tempo e tal. E quando você entra nisso, tem, cara, no mundo virtual tem vários mecanismos para você de fato aprender como se pilota um avião de verdade. E aí eu fui fazer a prova de piloto privado, eu fiz a teórica, só que na hora da prática, ela custava 300 mil reais de hora de voo pra eu conseguir me formar, digamos assim. E aí meu pai me disse, tipo, é isso mesmo que tu quer, porque esse troço é caro, a gente tem que ver como que a gente vai fazer. E nesse meio tempo eu falei assim, cara, eu vou juntar meu próprio dinheiro. E eu comecei a fazer trade, a gente pode falar sobre isso, né? Eu achava que eu ia virar day trader e ia ficar rico fazendo isso. O que não acontece, tá? Então não caiu nessa. O que seria isso? Pode dar uma explicadinha? Posso. No mercado financeiro tem pessoas que são assim, né? Eu vou comprar a Microsoft porque eu acredito que a ação vai melhorar, eu vou comprar ações da Petrobras. Já tem gente que fala assim, não, eu tô olhando um gráfico aqui, eu vou ficar comprando e vendendo porque apareceu uma figura do molusco. Enfim, é uma maluquice que a galera entra numa noia de que, cara, vai ganhar dinheiro rápido com isso. E não tem ninguém ganhando dinheiro fácil, tá? Então, muito cedo eu era cliente da XP, lá em 2011, a XP não era nada ainda. E aí eu comecei a pegar esses 500 reais e tentar ganhar uma graninha. E em algum momento eu vi que não ia mudar de lugar, era de 500 para 300, para 800 para 500, tipo, galera que aposta em futebol, né?
E aí eu falei, cara, eu vou conseguir um trabalho. E aí eu fui estagiar na XP. Mas nessa época eu já estava fazendo economia, então eu pulei o caminho aqui, mas eu decidi não ser piloto e decidi fazer economia. Mas assim, Difícil a decisão? o que aconteceu? Eu tive um intercâmbio, então assim, para quem tem a oportunidade de ter, vale a pena. E eu no meu intercâmbio fui para Inglaterra e eu fui como um garoto nerdão tímido e eu voltei falando, tipo assim, 300 línguas mal faladas, mas tipo assim, ia pra noitada e falava com 80 pessoas. Essa foi uma mudança que me levou a fazer economia. Antes disso, eu me sentia mais do tipo assim, cara, vou pilotar o avião e ficar quietinho, entendeu? Sim. Então, pilotar o avião era um negócio mais de trabalhar sozinho. E quando eu percebi que eu conseguia me comunicar bem, que eu conseguia ser mais desenvolto, eu falei, pô, vou fazer economia mesmo. Minha mãe sempre disse que eu era bom com os números, então a linha era essa. E daí eu caí na XP. E a coisa aconteceu. Da onde surgiu esse interesse por tecnologia e investimentos? Por tecnologia, eu diria que é muito mais natural do que por investimentos. Por investimentos era aquela coisa, na nossa época, tipo assim, economia pra gente era ver lá no Jornal Nacional, tipo, como é que tava o Ibovespa e como é que tava juros. Tipo assim, não tinha curso, não tinha influenciador, não tinha nada. E eu me interessava muito por essa parte, como é que tá a economia. E eu, como nerdão que sou, eu tinha uma mania de ler jornal. E no jornal O Globo lá do Rio, do lado de esporte, tem um caderno de economia. E aí era o caderno que eu lia sempre, eu lia economia e esporte. E isso ficou na minha cabeça, tipo assim, pô, eu gosto de economia, gosto de investimentos. Mas não era minha paixão. Com o computador, tipo, é uma parada muito natural. Tipo, eu consigo ficar... eu não consigo ficar 2 horas no cinema, praticamente. Tipo assim, pô, eu acho entediante em algum momento, sabe? Tipo, parado na cadeira, quieto. Você já viu que eu sou agitado. Mas no computador eu consigo ficar 10 horas. Tipo, é muito natural pra mim. E aí essa coisa de ver uma placa nova, ver não sei o que, e a coisa da tecnologia e trend, eu adoro uma trend, eu adoro uma novidade, eu adoro pesquisar coisas novas. Então pra mim foi muito natural. Sim, você é curioso pra caramba, né? Tudo, né? Terrivelmente curioso. Terrivelmente curioso. Eu sou curioso no nível mal, tipo, eu comecei a jogar tênis e aí daqui a pouco eu tô vendo, tipo assim, o vídeo do Nerdola de tênis, entendeu? Tipo, aí eu hackei o YouTube, meu YouTube só tem tênis, de ponta a ponta. Aí eu enjoo, aí eu vou ver outra coisa. Aí depois é assim, minha vida é assim, de 3 em 3 meses eu tenho uma onda, e aí eu vou muito profundo na onda, depois eu saio, assim, sabe? Tipo, Você acha que essa curiosidade pode te levar pro caminho que você tá seguindo hoje? cara, a curiosidade ajuda muito. Ajuda muito. Mas você tem que também estar no lugar certo, na hora certa. Tipo, não adianta você ser um minerador na mina lá e você tá muito curioso, né? Tipo assim, cara, existem trabalhos que é muito difícil, você tem que se concentrar naquilo e fazer aquilo 8 horas por dia, mas em ambientes que promovem curiosidade. Curiosidade é o caminho para você crescer, porque senão você fica só no mesmo lugar. Assim. É difícil você ter uma conversa com alguém que não te apresenta nada para frente e você colocar essa pessoa para frente. Então, as pessoas curiosas tendem a provocar mais o futuro. Você sempre se imaginaram trabalhando nessa área? Você falou que não, né? Você queria ser piloto de avião e você sempre se viu trabalhando com tecnologia e investimentos? Cara, tecnologia nem tanto, investimento sim, assim. Quando eu era jovem eu não queria ser astronauta, eu não queria ser jogador de futebol, eu não queria ser qualquer outra profissão, eu queria ser executivo. Na minha cabeça eu adorava a ideia de, eu via nos filmes, nas séries, né? Eu adorava uma série que era Friends e Seinfeld, né? São 2 séries, enfim, não sei se vocês conhecem, mas que, eles acontecem em Manhattan, em Nova York, então eu adorava a ideia de você estar com seus amigos, andando em Manhattan, tomando um café, e você ser o executivo de gravata, adorava isso, né? E o que aconteceu, eu caí meio que sem querer querendo, mas quase que querendo. Por que eu digo isso? Quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade, sempre fui eu e minha mãe solteira, enfim, a estrutura familiar sempre fui eu e ela. Quando eu tinha os meus 16 anos, ela perdeu o emprego e se aposentou, né? E ela chegou pra mim e falou assim, amigão, acabou na mata. Então assim, aquelas pequenas, eu lembro que eu recebi uma mesada, acho que era R$50 por mês, um negócio assim. Pô, cara, esquece tudo mais. Eu tinha uma namoradinha na época, então eu pagava ali o Cinemark e o McDonald's com aqueles R$50. Eu falei, pô, agora nem os R$50 eu tenho, né? E aí eu falei, pô, preciso arrumar um emprego. Então eu comecei muito cedo e na minha cabeça foi, pô, sempre sonhei em ser executivo. E onde é que tá o dinheiro? Tá nos bancos. Então eu comecei desde cedo procurando banco, né? E aí eu acho que uma coisa foi levando a outra e acabei. Essa questão da tecnologia, enfim, né? Sempre trabalhei com tecnologia, porque quando você está nessas grandes instituições financeiras, obviamente a tecnologia faz parte ali do dia a dia. Mas eu acho que essa questão da inteligência artificial, essa curiosidade, eu
dou total crédito aqui pro dia que eu conheci o Laio, né? Eu acho que quando a gente começa a conversar e ele me apresenta inteligência artificial, antes de ser o que é hoje, porque hoje todo mundo fala de inteligência artificial, o Laio, ele fala disso muito antes, né? Quando ele me apresentou o primeiro ChatGPT, quando ainda nem era público, né? Era uma coisa meio beta, só para, de novo, os nerdolas ali que tinham uma curiosidade suficiente de entrar e se cadastrar. Quando ele me mostrou aquilo, eu falei, putz, isso aqui é muito legal, isso aqui vai realmente mudar tudo, né? Ele falou, pô, não sei se vai mudar tudo, mas vai mudar muita coisa, né? Então acho que essa questão da tecnologia, o crédito muito do Laio puxando, assim, de me mostrando algumas coisas novas e eu consegui conectar os pontos. Falei, cara, eu acho que isso aqui realmente pode se transformar numa coisa bem legal. Não, puxada nesse gancho, você falou da inteligência artificial, né? Pra gente, mais novo, o contato está muito mais próximo, né? Mas eu queria saber, você falou que o Laio te apresentou muito, e eu queria saber de você mesmo, como que foi quando você descobriu, né? Porque eu mesmo, curiosidade, não sei quando surgiu a inteligência artificial, eu queria saber como foi quando você descobriu e como você falou que ele te apresentou um pouco depois, né? Quando surgiu, como foi o seu primeiro contato? Deixa eu tentar fazer uma breve história de inteligência artificial aqui, só pra gente chegar nessa data. Perfeito, curiosidade também. Tipo, inteligência artificial é um negócio que a galera acredita desde 1970. Então, Antigão, assim. Antigão. Então, na verdade, tipo assim, já existia uma previsão de que máquinas iam trabalhar nos seus próprios problemas, né? Que é o que a gente está fazendo hoje. Mas a gente era muito bom construindo AI que faz uma coisa só. Então, a gente era muito bom construindo um AI que ganha um jogo. Então, pô, a gente ganhou o jogo de xadrez com AI em 1996. Do melhor cara do mundo. Então, tem muito tempo já que a gente conseguiu produzir um computador que era melhor do que o melhor jogador de xadrez do mundo. Só que, tipo, não é porque ela é boa em xadrez que agora você pode perguntar o que fazer com marketing com ela ou como montar um podcast, entende? Sim. E aí a gente passou mais ou menos 20 anos montando tecnologias específicas com pessoas muito caras. Então, pô, um engenheiro de inteligência artificial no Brasil era um desenvolvedor muito caro e que ele tinha um domínio muito específico e ele iria desenvolver uma coisa só esse negócio aqui por 3 anos. Então a empresa precisava basicamente só fazer isso. Então se você fazer uma, sei lá, eu faço uma empresa aqui que, sei lá, faz bola de futebol e eu vou aplicar IA, e ele só fazia esse troço. E o que aconteceu com o ChatGPT privado, né, que foi a primeira versão, foi a gente ter um negócio muito bom com linguagem. E a gente nunca teve uma AI maneira com linguagem. Depois da gente passar anos fazendo CAPTCHA para ensinar AI, aquilo nunca levou a gente a de fato ter uma linguagem. E aí o ChatGPT foi a primeira vez que a gente perguntava algo e algo era respondido e que a gente sentia que era livre, não era um caminho fixo. No começo tinha limitação? Tipo, não tô falando de limitação de pergunta, mas limitação de até o que você pode perguntar. Era burro. Então a própria limitação era a própria burrice da AI. Sim. Mas era uma burrice que você via que estava apontando para o lugar certo. Então eu diria que as primeiras interações com a AI, elas não davam a resposta certa. Mas você percebia que não era mais aquele chatbot opção 1, opção 2. Sabe quando a gente vai reclamar, sei lá, do plano de saúde ou de qualquer outra coisa, e ficou opção 1, opção 2, opção 4, opção... E você fala, cara, só quero falar com uma pessoa. Foi a primeira vez que eu senti, cara, a gente tem uma tecnologia aqui que talvez a pessoa que fazia aquilo talvez não esteja mais fazendo aquilo, porque a AI faz o seu melhor 24/7. E aí da linguagem começou tudo. Então a gente está no mundo hoje onde codar, a gente está codando em português, a gente fala em português com a máquina e ela responde, ela ajuda a gente. E aquela ali foi a semente de uma AI generalista. Então o que a gente está vivendo hoje é o advento de uma AI que ela sabe fazer várias coisas em um lugar só, em uma AI só, fazer várias coisas. E aí é surreal, tipo, eu tenho um machucado no pé, o que eu faço? Eu vou matricular meu filho numa escola aqui perto, o que eu faço? Esse domínio de vários campos, a gente nunca imaginou que a gente ia construir uma tecnologia, pelo menos eu não imaginava que ia chegar tão cedo. E a gente está no meio de tudo isso. No começo tinha alguma previsão para quando que vocês achavam que ia chegar nesse ponto? Não, as pessoas falavam, vai demorar décadas para tal coisa. Até no começo do ChatGPT, a galera ainda falava que era 2050, entende? É que hoje a gente já teve 2 momentos. Teve o momento do consumidor que usa o ChatGPT. E aí eu perguntei para vocês aqui, quem usa o ChatGPT? Todo mundo. O professor já fica atento. Exato. Mudou para o professor, mudou para vocês, mudou para a escola. E a mesma coisa está acontecendo nas empresas. E agora a gente tem um segundo momento que é o cloud, que é basicamente o ChatGPT corporativo.
E aí é a primeira vez que a gente consegue resolver problemas complexos dentro das nossas empresas com AI. Então, é a hora que a gente fala sobre e o emprego, e o que eu vou cursar, e o que eu vou fazer, o que a faculdade vai ensinar vocês dentro desse meio período. Então a gente está vivendo todos esses desafios juntos. Assim, vocês são a primeira geração meio AI born. Então vocês tendem assim, a fazer muito mais diferença e gerar muito mais impacto como contribuidores individuais do que a nossa geração, que era limitada ao que a gente sabe fazer, e o que a gente não sabe, a gente realmente não sabia, contratava alguém que sabia. E como que foi acompanhar o crescimento da IA nesses últimos anos? Responde essa aí. Pô, mistura de apreensivo de um lado, porque tudo acontece muito rápido. Hoje as coisas estão acontecendo numa velocidade onde, por exemplo, a gente fundou a empresa 3 anos atrás, utilizando inteligência artificial como base do que a gente faz até hoje, mas 3 anos depois, que hoje é basicamente onde a gente está, muita coisa já está sendo disruptado pela própria inteligência artificial. Então, assim, a gente construiu uma empresa que em 3 anos, quase que ela já fica obsoleta, uma coisa que a gente construiu há 3 anos atrás. Então, eu acho que tem uma mistura de apreensão, de curiosidade do que vai acontecer. Eu, obviamente, tenho alguma visão, uma opinião pessoal quase, do que pode acontecer, mas enfim, é uma montanha-russa, tá? Uma montanha-russa de sentimento em relação a isso, tá? Porque tudo que você constrói muito rápido, você tem que desconstruir muito rápido e começar todo o ciclo de novo, porque a tecnologia é nova. Começa a se falar de AGI, que é a inteligência artificial generalista, né? Eu acho que muito do que o Lário estava falando, acho que a grande mudança do que você conversar com o chat hoje, falar, putz, né? Realmente como é que eu faço matrícula aqui, ou qual é a minha dúvida, etc. O que as empresas estão vendo agora são os agentes de inteligência artificial, que basicamente você sai desse mundo onde você só faz perguntas e respostas e você vai para um mundo onde ele começa a tomar ação por você, né? Então você ensina a IA a tomar ações por você. Isso muda muita coisa para uma empresa, enfim, né? Você está vendo essa revolução acontecendo de dentro para fora, tá? Eu acho que é um pouco até de como a empresa que a gente está construindo, né? A Reinvent participa, né, dessa revolução. Então, acho que essa montanha-russa no final do dia, tá? Eu queria perguntar pra vocês, como vocês acham que a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, mudou esse meio de vocês? Mudou esse meio do financeiro, assim, sabe? Do mercado mesmo. Como que pode ter alterado e qual pra vocês foi o ponto de virada disso? Eu vou ser sincero, mudou pouco ainda. Quando a gente olha para as indústrias, assim, tipo, a gente tem indústrias que elas são muito rápidas e adaptáveis, tipo moda. Tipo, todo ano a pochete entra em moda, todo ano ela sai de moda. Pô, eu não sei se esse ano a pochete tá em moda ou não, mas todo ano tem isso. E a moda, ela é tipo assim, cara, é moda, todo mundo compra, e a moda todo mundo sabe. Mercado financeiro, mercado de saúde, mercado imobiliário, isso não muda, assim. Não muda tão rápido. As pessoas estão lá há 5 trilhões de anos fazendo as mesmas coisas, tudo igual. E é muito difícil você falar, olha, tem uma tecnologia nova, vou mudar tudo. A maioria das pessoas estão tipo assim, mudar o quê, amigo? Eu tenho meu bônus aqui, tipo, meu emprego, e, tipo assim, eu tenho meu time. As pessoas são muito protecionistas nessas indústrias. Então, quando você pergunta da indústria financeira, assim, quantas coisas mudaram para a pessoa física brasileira que tem conta nos principais bancos? Quase nada. O dinheiro da AI, ele vai para lugares óbvios hoje. Tá muito óbvio que os fundos e as pessoas inteligentes com investimento, elas colocaram a AI para ajudar elas a investirem melhor e ganharem mais retorno sobre os investimentos que elas fazem. Então tem algo lá que a gente consegue acessar. Mas, por exemplo, a nossa missão, ela é a seguinte. A nossa missão é fazer com que as pessoas tenham uma boa relação com o mercado financeiro, que hoje era ruim. Elas se sentem abandonadas, distantes, as pessoas não cuidam, não ligam para elas, não dão uma instrução. E aí a gente acaba, vendo alguma coisa do influenciador, tem galera que faz curso, e a gente tenta se virar com o nosso dinheiro. Só que, cara, a gente tem pessoas que são boas com isso, a maioria das pessoas são ruins nisso. Então o que eu defendo é que, um designer, que é um bom designer, ou um bom jogador de futebol, ele deveria fazer o que faz bem, e alguém deveria cuidar dos investimentos dele. Mas a nossa sensação como população em geral é, 9 a cada 10 pessoas que a gente vai falar, ninguém cuida do meu dinheiro, então eu tenho que me virar, né? E a AI vai ser a primeira tecnologia que vai fazer essa indústria ser menos antipática e menos distante. E a grande verdade é que economicamente não era viável você colocar uma pessoa lá no banco para cuidar de um monte de gente que tem 50 mil reais. E isso vai mudar. Então qual é a nossa missão? É acelerar esse processo. Tem um gap
existe um grupo de pessoas cuidando de pessoas que tem 10 milhões mais, e tem muita gente aqui lutando pelas pessoas mais ricas do Brasil. Mas quando você chega no 10 milhões de reais menos, você tem cada vez as pessoas querendo mais alçar esse lugar, menos trabalhar nesse. E aí a gente acha que a AI vai ocupar naturalmente esse espaço, fazendo as coisas que o humano não gosta de fazer e atendendo bem o cliente. Então eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tenho conta no maior banco, enfim, no Itaú, há 15 anos, né? E quando a gente vai olhar para o contexto, né, de um Itaú ou do Nubank ou de qualquer empresa, tipo assim, cara, você tem 40, 60, 70 milhões de clientes. Como é que tu fala com todo mundo? Como é que tu sabe se tá tudo certo? Tipo, é impossível, sabe? Tipo, no mundo de hoje, com as tecnologias que a gente tinha. E eu, pro Itaú, ele não sabe se eu sou casado, ele não sabe se eu tenho filho, ele não sabe meu time de futebol, ele não sabe onde eu moro. O Itaú não consegue conversar comigo. E a AI vai ser a primeira tecnologia que vai mudar esse ambiente. Por quê? Porque alguém vai poder falar comigo, porque alguém vai poder anotar a conversa, porque aquilo ali vai virar uma história de verdade, que aí essa história de verdade pode ajudar eles a me entenderem e, por me entender, me ajudar. Você acha que demora um pouquinho para as pessoas pegarem confiança 100% na inteligência artificial? Porque, querendo ou não, acho que mesmo sendo com o humano, né, tendo contato com o humano, acho que a confiança já não é 100%. Mas você acha que tendo uma coisa nova, vindo uma coisa que tá para mudar completamente, você acha que qual vai ser a confiança das pessoas, assim, apesar da inteligência artificial poder tratar da melhor forma possível? Todo mundo aqui já pegou Uber e todo mundo já usou Airbnb. E essas são duas ideias absolutamente loucas e malucas. Tipo, eu vou pegar uma carona com um estranho. Sim. Todo dia, tá ligado? Eu sempre penso isso. Tipo... Ele pode simplesmente subir comigo. Exato. Tipo, eu vou viajar pro litoral, vou pegar a casa de... Uma casa que você não sabe o que aconteceu lá dentro, né? Você não... do senhor Augusto. Cara, prazer, senhor Augusto, vou dormir na tua cama. Faz um sentido, né? Então, na nossa geração, quando essas ideias apareceram, tipo assim, nossa, tipo assim, vou continuar pegando táxi até virar. Só que quando vira, cara. Então, tipo, eu lembro, tipo assim, eu tive que apresentar o Spotify para meus pais, eu apresentei Uber, eu apresentei Airbnb, eu apresentei rede social. E a reação das pessoas que são normalmente mais velhas ou que têm menos acesso a esse ambiente digital são de tipo assim, não, a minha vida vai continuar igual, essa coisa é só bobeira e tal. Cara, vai no Facebook, só tem pessoa mais velha, entendeu? Então assim, no final do dia, o que eles criticavam virou mania. E esse processo é um processo duro nos primeiros 3 anos, é tudo sobre não funciona e etc. Uber, Airbnb, Facebook estão aí pra provar. E um dia tá todo mundo lá. Mas eu acho que o que vai acelerar muito isso é um serviço ruim. Então, assim, por que o Uber teve tanto sucesso? Porque o serviço de táxi era horroroso. Por que o Airbnb teve tanto sucesso? Porque, basicamente, os hotéis eram ruins, né? Muitas vezes era muito ruim. O que vai acelerar esse processo das pessoas terem mais confiança na inteligência artificial, cuidando das suas finanças, é o serviço ruim que elas têm hoje nos lugares onde elas estão. Então, assim, putz, você tá lá no Itaú, caso do Lário, você tá abandonado, porque ninguém tá olhando para suas finanças ativamente. Não tem ninguém olhando e falando, não, peraí, acho que você tá alocado no ativo errado. Pô, acho que você gastou mais do que você deveria no último mês, acho que você tá gastando mais dinheiro do que você ganha. Ninguém tá preocupado com isso. Então, quando a inteligência artificial ocupar esse espaço, a confiança tende a ser rápida, tá? Então, essa é um pouco da minha leitura. Carência. Puxando esse gancho, como que a IA tá presente no nosso dia a dia sem a gente perceber? Putz, eu acho que assim, cara, a geração de vocês é uma geração... não tem como você tirar o algoritmo do dia de vocês mais. Tipo, a nossa geração foi a internet. A internet ocupava 1% da nossa vida, e daí ocupou 80, 100, sei lá, o quanto ocupa da nossa vida. Acho que a geração de vocês que é mais jovem que a gente, vocês são a geração do algoritmo. Tipo, era 0% algoritmo. Até a timeline do Facebook. E aí, cara, timeline do YouTube, timeline do Instagram, timeline do, sei lá, do whatever que vocês usam. Então, o algoritmo, ele tende a fazer essa coisa de premiar a gente com o que a gente quer ver, ou com o que a gente tem interesse, ou com o que a gente quer explorar mais. E a gente tá vendo as consequências disso, né, como sociedade, do tipo, a galera viciada nos algoritmos, e também a consequência de uma galera, tipo, tudo agora é lado A, lado B. Então, tipo assim, se eu fosse dizer assim, como que tá afetando, você não precisa falar com o ChatGPT para saber como tá afetando, basta ver qual o primeiro vídeo que aparece no YouTube. E aí você vai ver, tipo assim, como tá afetando. Então, eu digo muito para muitas pessoas assim, do tipo, cara, acessa teu YouTube aí, que eu já sei um pouco do que você tá interessado, sabe? E
E essa é uma parada que tá afetando a nossa... tá afetando as relações, tá criando ódio, entende? Então, assim, a gente tem várias consequências de como a inteligência artificial entrou. Só que ao mesmo tempo que é uma tecnologia que pode criar o algoritmo que gera um monte de coisa ruim, porra, pra gente aprender alguma coisa, pra gente querer descobrir alguma coisa, pra gente ser curioso, pra gente querer trabalhar com algo é, tipo, fundamental. Então o que eu digo é que, tipo, pra quem tava com a mente vazia, piorou. Pra quem tava querendo ocupar a mente, só vai melhorar. Então eu acho que, invertendo a tua pergunta, eu acho que, assim, todo mundo é impactado por AI todo dia. A grande diferença é que alguns são impactados por algoritmos que escolhem o que elas vão ver, e algumas das pessoas usam os algoritmos para fazerem elas melhor. Então acho que essas são as duas diferenças. Qual que é a diferença para vocês entre IA e automação? Perguntou a diferença entre IA e automação. Assim, IA e automação se misturam absolutamente, porque quando a gente pensa em automação, a gente pensa nos limites da automação que a gente tinha. Então, por exemplo, odeio lavar louça. Qualquer automação em relação a lavar louça é importante. Mas a gente não conseguiu fazer um robô que lava a louça tão bem. Tanto que a gente tem a nossa querida máquina de lavar louça. E ela é o limite do que a gente conseguiu fazer sem inteligência artificial. Porque quando a gente adiciona um mínimo de capacidade de raciocínio, de visão, mais parecido com o humano, ela tende a aprender a lavar prato. Então eu entendo que a inteligência artificial vai acelerar todo o processo de automação que a gente já fazia. Só que ela vai criar, tipo, novas coisas que a gente não imaginava. Então, no nosso caso, a gente tem 70% do roadmap da Reinvent automatizando algo do dia de alguém. Mas 30% é sobre algo que não era possível antes. Entende? Então, eu acho que para todo mundo que inventa com AI vai ter isso. E aí você precisa escolher se você quer só eficiência, ou seja, se você quer automatizar, sei lá, um business... sei lá, de energia, que tem uma licitação do governo e só tem incentivo a ser mais eficiente. E eu acho que não tem como, sei lá, a Google sobreviver se ela não utilizar a criatividade no momento que ela está hoje. Então, diferentes empresas, diferentes pessoas vão ter diferentes ângulos para atacar com a AI. Agora a gente vai escutar uma pergunta da nossa plateia. Tomando como base, né, essas inteligências especiais generativas, queria que, do ponto de vista de vocês, o que vocês acreditam que vai acontecer com essa crise estética artística e fonográfica internacional, uma vez que as IAs, para produzir algo, ela parte de algo que já foi produzido, né? E a gente está vendo hoje até alguns veículos de comunicação hegemônicos tentando empurrar a IA em processos artísticos que a gente sabe que, para conseguir uma qualidade singular da criatividade humana, a gente teria que deixar um pouco a IA de lado e talvez pensar mais organicamente, porque a arte perpassa a percepção humana do que é belo, da experiência, coisas que uma máquina sem consciência, e que é o drama, né, da filmografia internacional, né, não conseguiria de alguma forma transmitir, né? Por exemplo, como que uma IA poderia representar um sentimento que não tem nem palavra em português, tem uma palavra só em alemão, que é a gente ficar feliz quando alguém se ferra. Como que a gente poderia fazer isso artisticamente, de forma singular com a IA, se ela pega tudo de um banco de dados e transforma no que já existe? Será que existe um engessamento também proposital da singularidade do pensamento humano? E para onde isso vai? Posso responder essa daqui? Bela pergunta, bem, acho que filosófica, olhando acho que para o futuro, para essa área específica. A minha leitura ela é clara assim, em relação a isso. Assim, para essa questão da arte, eu acho que a inteligência artificial vai entrar para ajudar, como em diversos outros segmentos, a deixar os custos de produção muito mais baratos. E eu acho que tem um efeito extremamente positivo em relação a você ter isso, porque teoricamente fica muito mais democrático. Antes aquele produtor independente, que antes talvez não tivesse o mesmo capital para fazer uma baita produção que somente as grandes produtoras tinham, agora ele tem teoricamente mais acesso de uma maneira mais barata para fazer a produção dele. Só que o que acontece é o seguinte: a inteligência artificial ela funciona de uma maneira onde
pelo menos a inteligência artificial que a gente utiliza hoje, né? Ela utiliza, como você mesmo mencionou, base o histórico, né? E para você olhar o histórico, acho que funciona super bem, etc. Só que para arte, criatividade especificamente, que eu acho que andam de mãos dadas, você precisa olhar para o futuro. E isso a inteligência artificial não consegue fazer, e eu acho que ainda assim o elemento humano para essa questão, para fins de criatividade, ainda vai ser extremamente fundamental, tá? Então, olhando para o futuro, o humano não acha que a inteligência artificial vai substituir criatividade, né? Porque, de novo, ela não foi feita para isso, ela está olhando o passado, e criatividade, de novo, tem que olhar para o futuro. Então, acho que é um pouco da minha leitura, mas vejo com bons olhos a redução do custo de produção, tá? Então você já vê grandes produções hoje feitas com inteligência artificial, você já vê comercial na televisão com inteligência artificial, que provavelmente custou uma fração do que custaria se você tivesse que realmente produzir aquilo do zero, tá? Então acho que é um pouquinho da minha opinião, olhando para esse segmento específico da arte, tá? Eu só gostaria de complementar uma parte. Eu acho que tudo do futuro, que realmente ela está deduzindo do passado, mas eu acho que a gente às vezes é muito exigente com a AI. Onde que eu quero chegar? Quando a gente trabalha com um ser humano que ele é muito cru ainda com as coisas, é normal ele apresentar algo com muitas falhas. E aí a gente tem todo um processo de como que a gente faz a gestão desse ser humano para esse ser humano ficar top. E é isso que a gente faz há muitos anos nas grandes empresas, enfim, que a gente vai se especializando nisso. A AI, ela ajuda pessoas a fazerem um trabalho médio em várias esferas. Quando eu uso a AI para codar, eu não estou usando o melhor código. Estou fazendo um produto com código médio, mas o importante é que eu estou fazendo aquele negócio que eu queria fazer. Então, quando eu vou prototipar, é muito melhor prototipar com a AI. É muito mais rápido, muito mais eficiente, eu gasto muito menos dinheiro para conseguir testar aquilo na vida real. Mas quando eu vou ter uma empresa grande, já é outra coisa. Não é tipo eu conversando com a AI 2 minutos que uma parada maneira vai acontecer. A mesma analogia eu faria de um flyer contra um filme. Pô, eu vou fazer um filme do Oscar. Cara, não vai ser com AI. Pô, mas eu vou fazer um flyer. AI. Onde que eu quero chegar? Tipo, eu fazia muita coisa de marketing na Rico. Eu devia gastar, sei lá, 50 milhões de reais por ano em marketing na Rico. E, cara, quando eu olhava pro meu marketing, ele era cheio de coisas médias. Um postzinho médio aqui, não sei o que média ali, uma campanha média lá, uma landing page média aqui. Porque, tipo, tu não tá botando o teu melhor criador para fazer todas as campanhas. Só não robô. Então, no final do dia, tem uma pessoa tocando a propaganda que vai aparecer na Globo da Rico, mas essa pessoa era mais criativa do time. Mas a pessoa menos criativa do time estava tocando flyer. Então, o que eu acho? Eu acho que times de marketing podem ser muito melhores, por exemplo, se eles puderem focar 90% daquela operacionalização deles, que é casca grossa do dia a dia, puder ser AI, e os 10% onde de fato tem a criatividade, ela tem humano. Então, acho que o Creative Director de uma agência, assim como o Semble, assim como o Coder com código, um baita código, eles vão continuar sendo tops e vão ser ainda mais valorizados, porque quando você vê mais trabalho médio, aí que você admira o trabalho grande. Mas pelo menos a gente aumenta a qualidade do que estava abaixo. Então, quando você contrata alguém júnior e você paga muito pouco e essa pessoa é muito jovem, normalmente vai sair um flyer muito pior do que o da AI. Então, o que ajuda é o starting point. E eu acho que as pessoas que utilizarem AI para avançar vão ser pessoas que vão fazer, sei lá, a pessoa pode ser um bom coder, mas ela vai ter uma AI para ajudar o marketing. Assim como eu acho que um bom diretor de filme que utiliza AI vai poder economizar 50% de efeito especial. Pô, cara, efeito especial era o negócio mais caro do filme. E, tipo, agora você pode economizar. Ah, mas o que vai acontecer com a pessoa do efeito especial? Ou tinha uma criatividade muito específica em efeitos especiais? Cara, no histórico de efeito especial, se eu treinar uma base de AI com tanto efeito especial que tem, eu acho que dá pra fazer de todos. Então, eu acho que também tem aquela coisa do tipo assim, a gente tenta avançar algumas cadeiras do tipo assim, não, a AI tem que ser criativa. Não, eu acho que o ser humano que tá pilotando a AI tem que ser criativo. E se ele for criativo e usar a AI, ele vai ser mais eficiente. Mas chegar lá na AI e falar, cria um filme pra mim, tipo, aí não dá. Tipo, é tipo AI pedir pra fazer gol. Não dá. Quem tem que fazer o gol é o atacante do teu time, gosta ou não. Gostei do Creative Director. Creative Director, né? Director, porra. Diretor de criação aqui no Brasil só. Desculpa aí. Eu queria puxar um pouquinho dessa pergunta de vocês aí, que vocês estão falando sobre o futuro, né? Luiz, ele tocou muito no assunto que ele falou que
ele não quis prolongar muito isso sobre o que seria da IA futuramente, até onde poderia chegar. Mas agora fazendo a pergunta direta, o Luiz ele falou um pouquinho menos, queria escutar dele também, até onde você acha que chega e onde que você acha que vai chegar no futuro, e se o Laio quiser complementar depois. Tá bom. Eu vou falar, obviamente, do segmento que a gente trabalha aqui, que eu acho que a gente consegue exemplificar melhor. No ano de 1960, próximo de 1960, tinha um desenho animado chamado Jetsons, não sei se vocês conhecem. Sim. Eu, nos anos 90, assistia Família do Futuro, né? A Família do Futuro. E era muito legal, era um dos meus desenhos favoritos. Era muito legal porque ele mostrava várias coisas sobre o futuro que foram acontecendo. Então eu lembro que eles tinha o pai da família, né, no desenho, que ele falava com o chefe dele numa televisão flutuante, né? Que era, obviamente, naquela época não existia, obviamente, nos anos 60, muito menos nos anos 90, existia você conversar, videoconferência, né? Então aquilo existia, o micro-ondas. Eu nunca vou esquecer que posso estar errado aqui, mas eu acho que existia um robô gigante na casa, que eu acho que era a Rose, que era um robôzão, fazia Que ajudava a família, né? que ajudava a família, etc. Eu acho que a gente não tá longe disso, tá? Eu acho que nos próximos 10, 20 anos, talvez eu esteja errando aqui um pouco, cara, a gente vai ver robôs andando na nossa casa, arrumando a cama, lavando a louça, fazendo diversas coisas. E aí quando a gente cai um pouco pro nosso segmento, que é o mundo do mercado financeiro, que é o que a gente conhece, eu acho de verdade que a gente vai chegar para esse robô em algum momento e falar: como é que estão as minhas finanças no último mês? Ou ela vai chegar para mim e vai falar proativamente, falar: cara, suas finanças estão indo super bem, seus investimentos renderam X, cara, eu acho que você gastou mais dinheiro do que você deveria, aquela viagem que você fez, pô, deu uma esticada aqui no seu orçamento, pô, você sabe quanto que você gastou em iFood nos últimos meses? São essas pequenas curiosidades que eu acho que vai estar embutido dentro de uma tecnologia que vai estar dentro das nossas casas, tá? Eu dou 10 anos, 15 anos pra gente começar a ver isso acontecendo, tá? Você acha que, você falando sobre robô, né, sobre 10 anos, enfim, você acha que a IA pode substituir os empregos? Tipo, já tem alguns que estão sendo substituídos, mas tipo... Super. Eu acho que vai acontecer, acho que já está acontecendo, lá na Revolução Industrial, daí eu não vou saber a data, gente, essa aula eu dormi, eu faltei, mas lá na Revolução Industrial, houve, obviamente, toda a questão da automação, então as máquinas fazendo o trabalho das pessoas, e foi exatamente o que aconteceu. Muitas pessoas perderam o emprego, mas o que aconteceu naquela época, que eu acho que está acontecendo agora e vai acontecer em massa, as pessoas simplesmente vão achar outros trabalhos, outras coisas para serem feitas, além do que elas faziam antes. E eu lembro exatamente que, nessa revolução existe um movimento, que obviamente eu não vou lembrar o movimento, que é um movimento contra, que eles tacavam fogo nas máquinas, porque eles eram contra o movimento das máquinas que estavam fazendo o trabalho deles. Eu acho que existe um pouco disso hoje, tá? Eu acho que ainda existe um movimento hoje de pessoas quase querendo tacar fogo, não, obviamente, né? Só pra exemplificar um pouco aqui, querendo tacar fogo na IA, porque tipo, não, pô, vai roubar o emprego e tudo mais. Gente, isso vai acontecer. Todos esses trabalhos que mais operacionais, né, que a gente tava conversando agora há pouco, cara, eu acho que eles vão deixar de existir e a pessoa vai ter que fazer outras coisas. Eu acho que a grande diferença da Revolução Industrial para agora essa revolução da inteligência artificial é que eu acho que agora a gente mexe numa camada da sociedade onde é a inteligência, né? Então, assim, os intelectuais vão ter que se reinventar, não somente as pessoas do trabalho mais braçal, né? E, teoricamente, os trabalhos mais braçais vão ser os mais seguros. Então, por exemplo, o eletricista, cara, não é a IA que vai disruptar o eletricista tão cedo, porque ele ainda precisa chegar lá e mexer. Mas o cara que trabalhava numa empresa, ele era o intelectual do marketing, cara, esse cara vai ter que se reinventar muito rápido, porque a IA vai fazer esse trabalho dele muito mais rápido, tá? Então, acho que é um pouco da minha visão sobre como é que vão mexer os pauzinhos aí nos próximos anos. E acho que a grande oportunidade da galera mais jovem é entender que, apesar de você almejar um emprego que tinha no passado, porque você não consegue dizer qual é esse emprego do futuro, né? Você quer ser fisioterapeuta, não sei como é que vai ser esse trabalho com AI, sabe? Mas não almeje que o trabalho seja igual ao de hoje. O que eu quero dizer é esteja aberto a conhecer o trabalho de hoje para você conseguir aprender e fazer, mas sempre com o olhar do tipo assim, como é que isso vai ser diferente daqui a 5 anos? Porque isso vai te ajudar muito a avançar. Então, tipo, não acredito que a galera, radiografia foi a primeira coisa, eu acho, que depois do ChatGPT, que a galera olhou e falou, putz, é o primeiro emprego que vai rodar, né? E não rodou, tá? Os caras estão, todo mundo trabalhando e todo mundo vendo pulmão o dia inteiro. O que acontece? A gente continua tendo falso alarme de AI, alucinação, tipo, não se alucina com o diagnóstico de tumor de ninguém, né? Então, às vezes a gente se antecipa muito ao futuro e a gente quer dizer o que vai ser substituído. Mas às vezes pode ter algo muito óbvio hoje que a gente acha que nunca vai ser substituído, que vai ser. Então, tá muito cedo ainda pra gente entender exatamente quais vão ser os empregos que vão ser substituídos. Mas o fato vão.
e daqui a 10, 5 anos a gente vai ver, tipo, o mercado de trabalho trabalhando de uma forma completamente diferente do de hoje. E as pessoas mais jovens, a vantagem delas é a adaptação, resiliência, tá numa hora em que elas vão poder aprender algo novo e passar o carro na frente, é o que eu digo meus primos mais jovens, né? A pista tá molhada. Tipo, pega o teu carro, acelera que a pista tá molhada. Tem um monte de gente com 10 anos mais de experiência que você não sabe o que fazer. Se você não tivesse 10 anos de experiência, mas você tem uma ideia do que fazer, você vai voar. Então eu acho isso. Eu acho que fica muito complicado para a pessoa que tem 5, 10 anos de experiência e acha que vai fazer aquilo para sempre e está acomodada naquilo. Essa pessoa tende a ter péssimas surpresas, porque sempre a conta vai acabar fechando. Então é isso. Mas o segundo comentário que eu ia fazer é por que as coisas vão demorar, tá? A gente tem uma dificuldade de infraestrutura, tá, galera? Então, assim, não importa se a AI voar. Tipo, não tem como a gente instalar energia o suficiente para instalar placa de vídeo suficiente para substituir o trabalho de todo mundo. Então, se todo mundo quiser usar ao mesmo tempo a tecnologia agora, no próximo ano ela vai ficar cara pra caramba, até pouca gente usar. Então, a gente ainda vive um balanço que é mais incerto, é a infraestrutura. Tipo, como o mundo está preparado para instalar tanta placa de vídeo ao mesmo tempo. E isso tornará possível essas substituições. Enquanto a gente não chega nesse mundo, é só uma viagem. Eu acho que vai te explicar, acho que a conexão da energia com a inteligência artificial. Vale detalhar esse ponto? O que acontece, assim, placa de vídeo era coisa de gamer, tá? E quando a gente queria algo rápido, a gente pensava no processador, que é o CPU. E a placa de vídeo era algo tipo assim, cara, o gamer queria jogar um jogo da última geração e aí tinha que mostrar o vídeo, era mais ou menos assim, era um entusiasta daquilo. E aí quando veio a AI sempre foi feita de uma forma, cara, usando o computador padrão. E no caso tem uma empresa que é a NVIDIA que investe há algum tempo em uma plataforma que poderia ser a plataforma que cria esses adventos de AI, né? E, enfim, sempre tem um curioso, um visionário, no caso é o Jensen Huang da NVIDIA. E o que ele fez basicamente foi, cara, olha, tem essa placa de vídeo nova aqui, que roda 10 vezes mais rápido esses modelos que você rodava nessa arquitetura anterior. Tudo começou assim. Então, o negócio que era uma empresa, que era a NVIDIA, que era uma empresa de a galera que joga joguinho comprar a placa de vídeo, virou a empresa onde todo mundo quer comprar a placa de vídeo, porque a placa de vídeo é melhor que o processador para rodar aquele tipo de modelo. Isso aconteceu há 4 anos atrás. E o que está acontecendo agora é que a gente está tendo um investimento tão grande como a gente teve nas rodovias no século passado, ou quando a gente teve na ferrovia americana, tipo, no início do século passado. Então, a mesma coisa da revolução industrial a gente está vendo. Então, Google, OpenAI, Anthropic são empresas que, cara, elas vão valer 1 trilhão ou perto disso e, tipo, elas têm 4 ou 5 anos de vida. Então, onde que eu quero chegar? Existe uma noção que a gente vai criar muita riqueza e que essas empresas vão valer muito. Só que existe um limite pelo qual essa tecnologia funciona. Tem que conectar no cabo e o cabo tem que funcionar. E o que eu digo pra galera é eu gasto muito token. O que é gastar muito token? Eu uso muito AI. E eu uso AI de um jeito, irresponsável, assim. Eu gasto muito token mesmo, sem pena, né? Não, ele é um ciborgue, assim. Ele é metade IA, metade humano. Assim. Então eu costumo dizer pra galera, galera, derrubei um iceberg. Tá ligado? Tipo assim, sabe? Tipo, eu não queria. Da manhã. Mas eu queimei tanta placa de vídeo hoje que, tipo, algum gelo caiu na Antártida. Imagina quantos laios estão por aí quebrando gelo agora, entende? Então o que eu quero dizer, existem uns efeitos que só tem que botar mais placa de vídeo, tem que arranjar mais tomada, tem que ligar mais energia nuclear para a gente entender como que a gente vai ligar energia nuclear que demora 10 anos, como que daí a gente vai ter energia suficiente para conectar tanta placa, como que a gente vai produzir tanta placa, precisa de tanta memória que depende de 3 empresas, que essas 3 empresas... Então assim, tudo no mundo virou tipo 5 empresas que tem todo esse supply chain, né, que é essa cadeia de suprimentos, que fornece essas coisas para todo mundo. E nós não temos capacidade suficiente para todo mundo rodar o GPT. E o que vocês vão ver cada vez mais existe uma palavra de nerd chamada nerfar, que é tipo piorar o que você está usando. Assim. Vocês vão ver isso. Então, talvez, tipo, fazer essa pergunta da prova de química. Tá acertando hoje, amanhã ela erra. Porque, não é porque a AI piorou, é porque, tipo, ela tá economizando mais com quem paga menos. Mas essa é a pergunta, tipo, vocês falando que tem esse negócio de economizar, e é por isso que o ChatGPT usa essa função de você ter um certo limite para você fazer tal coisa? Isso. Se você paga $20,
teu limite é uns $200 Sim. por trás das contas, sabe? Tipo, é muito incentivado esse negócio, tá? Mas, por exemplo, quem tem um plano de 1.000 pode usar 10.000. E quem tá pagando tudo isso são os investidores que investem nessas empresas, tá? Ou elas estão tirando, no caso do Google, do próprio bolso. E aí o que está acontecendo agora é que aquele plano de 20 já virou 100, aquele plano de 1.000 já virou não 10.000, virou 5.000. E aí cada vez mais eles vão diminuindo e a gente vai tendo que pagar mais. E assim, a gente tinha uma crença de que tudo ia ficar mais barato. Essa crença, ela não é, tipo, verdadeira. Nada indica que vai ficar mais barato ou mais caro, a gente não sabe. Sim. O que ainda não consegue fazer? Pô, tem tanta coisa, eu acho. Sério? Mas em áreas específicas que você fala, ou você fala, tipo, no geral mesmo? Eu vou dar um exemplo. Tipo, tu vai fazer um design muito maneiro. E você imaginou uma coisa muito específica da tua cabeça. Quando você pedir ou você rascunhar isso num papel e você mandar pra AI, a AI ainda vai inventar um design meio dela, assim, uma coisa meio... uma caixinha B, e aí ela usou tua ideia. Você vai ver que é uma maquiagem em cima da tua ideia, e não a tua Eu vi ideia. um negócio no Twitter recente, que é tipo... Os caras estavam falando que... Não sei se você acompanha futebol, assim, mas enfim. Sim. Estavam falando que você mandar um certo comando pra IA, ela tava fazendo papel de designers. Por exemplo, estavam criando pôsteres de anúncio de jogadores. Ou, por exemplo, com a convocação recente do Neymar. Estavam fazendo pôsteres com... Neymar convocado, tal. E tava ficando muito perto do que os designers fariam. E tipo, eu queria saber como que você... Pra formatar esses textos que saem exatamente o que você pede. O quanto que gasta, provavelmente, mas... o quão difícil pra IA é você formatar o que você realmente pede, sabe? Cara, a gente na empresa faz isso todo dia. Basicamente é pegar e ajeitar a AI para um mercado que é regulado no Brasil, que tem seus próprios produtos, suas próprias regras e tal. E o que a gente tem que ensinar, a gente não tem que criar AI. A gente tem que pegar essa AI que está no mercado e fazer ela funcionar para aquela finalidade que a gente tem. E aí todo mundo fala do prompt, etc e tal. Sim. E cara, antes, no começo, a gente vê muita alucinação. Hoje, se tiver um bom prompt, é muito difícil você ver uma resposta maluca. Se você souber o que você quer, e você escrever um prompt bem o que você quer, e você treinar, melhorar o prompt, você vai chegar ao que você precisa. Você acha que qualquer pessoa consegue fazer um bom prompt ou... Eu acho que qualquer pessoa consegue. Eu acho que com AI, qualquer pessoa consegue aprender AI e evoluir em prompt. O que eu acho que as pessoas poucos fazem é perguntar pra AI o que ela tem que fazer. Então eu vou dar um exemplo. Muito amigo meu fala assim, cara, tu tem um prompt aí pra não sei o que, não sei o que. Eu tenho um prompt que no caso eu criei, porque eu odeio AI me bajulando. Então meu prompt é tipo, cara, eu sou um panaca, me corrija de tudo que eu tô errado. Então ela tem que funcionar completamente o contrário. Eu cheguei pra ela e falei, crie um pré-prompt pra mim, que chama custom prompt, em que você me odeia, blá, 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 blá. Eu escrevi, sei lá, uma frase, ela escreveu o resto. E aí o resto dela é muito bem detalhado e muito bem feito. Ficou muito melhor do que eu faria em termos de prompt. Eu cheguei lá e botei no prompt instruction e uso até hoje o mesmo. E o que eu diria assim, as pessoas vão e elas falam, não consegui isso. Às vezes é como você pergunta isso. E às vezes as pessoas tendem a ser muito específicas. Então, por exemplo, Coder usando AI, ele fala, usando um Postgres, SQL, blá, blá. Tipo, ele já começa muito específico. Às vezes a pergunta é, leia meu código, interprete meu código e verifique se eu tenho algum problema nisso. Tipo, era isso que eu vim fazer com a AI, então por que eu tô falando de Postgres? Então, no final do dia, as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender que elas já sabem muita coisa. Então, pede para ela ler, interpretar e te dizer aquilo. Então, cara, se você é ruim em prompt, pergunte para a AI por que você é ruim em prompt. Eu diria mais isso, sabe? Intera com a AI que uma hora você se entende com ela. Eu acho que é super isso. É você perguntar para a IA como trabalhar com a IA e ela vai te ajudar. Né? Então, assim, às vezes é simplesmente falta de curiosidade mesmo, de realmente entrar com intenção ali de, eu quero utilizar para as finalidades A, B e C. Cara, qual é a melhor maneira? Ela vai te ensinar. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Consegue. O que você acha que você tem informação suficiente e quais informações faltam? Tipo, cara, é o básico, assim, como você falaria com qualquer pessoa, sabe? Contratar uma pessoa, a pessoa tem 1 ano de experiência. Oi, tudo bem? Eu preciso disso, disso, daquilo. Você sabe fazer já? Etc. Eu falo assim com a AI. Aí tem gente que quer falar com a AI como se a AI fosse um matemático de 45 anos. Tipo, não é, né? Sabe? Tipo, é só falar de boa. Às vezes quer complicar pra parecer como se ela fosse entender melhor. Quer ser mais smart que a AI. Não, Sim. tipo, só chega pra AI, lê essa parada aí, me fala o que você acha. Né? O Lai falou que ele usa bastante inteligência artificial, né? Como que vocês acham que as pessoas podem evitar essa dependência na inteligência artificial
e na tecnologia? Nossa. Quero pergunta. Porra. Cara, a gente Vou vai... deixar sem responder. A gente vai ficar... Assim, a tendência, tipo assim, a gente já é muito passivão, né? Tipo, se a sociedade já foi do tipo assim, cara, de um lugar onde a gente não tinha o que fazer pra um lugar onde toda hora a gente tá ocupado. E eu acho que eu já sou um cara assim, tipo, eu uso AI pra muita coisa e pra tudo. E tipo assim, tem coisas que o Luiz fala assim, cara, por que tu usou AI pra isso? Cara, eu usei porque é melhor que a minha memória. Só que o que acontece? Eu tenho uma chance de eu me tornar um imbecil. Porque eu tô usando tanto AI, que tipo, eu não sei mais nada. Tipo, eu não sei mais o que tá acontecendo. E eu acho que o principal poder que a gente vai ter no futuro é meio que direcionar e julgar. É meio que eu direciono para onde eu quero ir, eu ainda faço isso. E eu ainda tenho a capacidade de julgar se isso é bom, ruim, médio, porco, má ideia, boa ideia. Eu acho que o ser humano que abdicar dessas duas habilidades, aí ele vai virar um imbecil mesmo. Então assim, não tem o que fazer, porque assim, se você não quiser julgar e não quiser direcionar, pô, você tá tão preguiçoso que você só quer finalizar a tarefa. Então assim, é muito parecido com uma prova. Pô, o ChatGPT, vou colar na prova. Tipo, cara, se o seu negócio é só passar na prova e só colar, tipo assim, no final do dia, o ChatGPT tá aí. Mas se o teu negócio... Não, essa ideia já rolou. Só que se você quiser aprender o que tá ali e tal, e cara, só depois que a gente fica um pouquinho mais velho que a gente volta e fala assim, caralho, eu deveria ter aprendido sobre aquela parada, sabe? E aí é a mesma coisa, entendeu? E você não vai querer aprender algo. E quantas vezes a gente não aprende algo? Eu lembro da escola, deu tipo assim, mano, como que eu tiro 7 nesse troço aqui? Só pra eu... Tipo, eu tirava 7,2 e já E tinha matérias que eu me amarrava. E aí eu acho que tem um pouco do tipo assim, enquanto a gente puder ainda direcionar e julgar, a gente vai continuar aprendendo e evoluindo. Mas a hora que a gente chegar, AI, olha aqui a situação da minha empresa, o que você faria? Aí a AI fala, blá, blá, blá. Aí eu chego e falo, pô, faz aí então. Aí realmente, tipo assim, eu não tô fazendo mais nada, eu só sou um poste falando com a AI. Mas tem um exemplo que um dia ele me mandou uma resposta, acho que foi no WhatsApp, que nitidamente tinha sido escrito por IA. E eu comprei e falei, você tá usando IA pra me responder no WhatsApp? Ele falou, pô, a IA tá mais organizada que eu. Pô. Ele mandou uma pergunta com 3 perguntas dentro, eu falei, pô, vou mandar pra minha IA. Minha IA sabe melhor do que eu. Você acha qual que vai ser a maior dificuldade para as pessoas, assim, depois que realmente todo mundo ingressar, né? A saber a mexer, a usar mais no dia a dia, apesar que muita gente já usa, como vai ser para desconectar desse mundo digital e colocar a cabeça que todo no mundo mais real? Por exemplo, você usar tanto IA que você acaba com uma conversa normal, você não consegue mais desenvolver legal. Eu acho que isso já vem acontecendo desde a época da internet, tá? Eu acho que não é uma questão da inteligência artificial específica, do mundo online versus o mundo offline, tá? Então acho que você vê já uma saturação das pessoas e um movimento de pessoas que não querem mais estar no online. O Laio brinca muito comigo que meu celular ele tem 10 aplicativos e o dele tem 200 aplicativos, né? Então que pra mim, assim, por mim eu deletaria o WhatsApp, né? Assim, por mim eu gostaria de voltar na época. Cara, é importante que você me liga. Então acho que já existe muito de um movimento de pessoas que falam, cara, assim, o online, seja desde a rede social, desde a inteligência artificial, seja lá qual for, cara, assim, eu quero me preocupar muito mais com offline, numa conversa com os meus amigos, numa mesa, do que realmente a gente tá no grupo de WhatsApp fingindo que a gente tá próximo aqui. A inteligência artificial acho que só vai acelerar esse processo das pessoas procurando outros movimentos ali pra fazer, enfim, essa quase que relação offline. Tá? Tem um cara nos Estados Unidos que fala sobre retard maxim, que é maximizar ou ser retardado. E o que acontece? Tipo, ele tem uma mania que é a seguinte, ele chega do trabalho, ele vai, senta na frente da piscina, ele fuma um charuto e começa a falar abobrinha. Basicamente é isso. E as abobrinhas que ele fala tem até algum sentido, tá? Não é uma coisa... Mas o que ele fala, basicamente, e a galera tem reverberado, é o seguinte, a gente tá indo pro mundo onde toda hora a gente tá conectado, cheio de gatilhos de ansiedade, que na verdade a pessoa mais de boa e mais feliz vai ser a que tá, tipo, trabalhei, cheguei em casa, relaxei, me desconectei desse troço todo, vou fazer uma outra parada, ocupar minha cabeça, amanhã eu vou trabalhar de novo, tá de boa. E eu me reconecto com o meu mundo e aí e tudo certo no meu trabalho. E meu trabalho não é dominar o mundo, meu trabalho é ir pro meu trabalho, voltar, fazer o que eu tenho que fazer as coisas certas, ter bons valores. Eu acho que essa coisa do básico da vida vai voltar. E da gente, tipo, de fato, desfrutar de certas coisas que a gente desfruta. Então, por exemplo,
Pô, quantas vezes que, sei lá, me levaram num parque agora, tipo, hora útil. A tendência é ficar no WhatsApp. Que nem um maluco respondendo gente, tendo gatilho de ansiedade. Quanto mais gente eu respondo, mais eu ganho. Tipo, e não é assim, sabe? Então, tipo, a nossa geração... Eu era um cara que eu não conseguia ver um e-mail na minha caixa. Eu não conseguia ver um WhatsApp, sabe aquele negocinho vermelho que aparece no iPhone? Eu não conseguia ver um. E eu tinha que zerar tudo. Tipo, cada vez mais eu vou abrindo mão disso. Tipo, eu vou respondendo o que é importante. O que é menos importante é o que precisa pensar meia hora, eu deixo pra depois, na hora que eu puder pensar essa meia hora. Porque senão eu vou ficar maluco. Entendeu? Então acho que a gente tá começando a perceber que a frequência que a gente tá vivendo 24 horas por dia, ela é meio estranha. O que mais preocupa vocês nesse futuro digital? Eu acho que é desigualdade. Eu acho que a gente já tem um mundo muito desigual. E a tendência é que pessoas mais digitalizadas e mais informatizadas ainda avancem ainda mais rápido. E, tipo, a gente vai ter que viver algum tipo de duelo mental sobre, beleza, a AI tá fazendo um monte de coisa e tem um monte de ser humano que não sabe o que fazer. Como que a gente lida com isso? Então, acho que não vai ter uma resposta fácil. Mas acho que vai lidar com desigualdade. Assim. Acho que as pessoas que puderem criar riqueza vão criar muita riqueza e talvez muito mais riqueza do que já foi construído anteriormente, porque essa tecnologia permite que você monte, sei lá, um humanoide que vai lavar a louça de todo mundo. É diferente de você ter uma empresa com 10 governantas e no final do dia as pessoas vão cada vez menos ter uma utilidade prática fácil de atingir se ela não for minimamente digitalizada. Então, pô, a obra vai continuar tendo a galera que tá trabalhando lá, mas a galera que tá trabalhando lá, infelizmente, não tem oportunidade também de ganhar muito dinheiro. Então, todos esses processos aceleram a desigualdade. Então, o mundo desigual já é ruim, a gente tende a ter um mundo ainda mais desigual. Acho que o Luiz, ele falou, tipo, citou os Jetsons aqui, né? E numa parte de, tipo, de ter um robô, se for de um humanoide que te ajuda em casa, mas juntando com a desigualdade que você fala, você acha que o quanto demoraria pra, tipo, essa IA se destruir porque não tem pessoas o suficiente que conseguiriam comprar e conseguiriam ter o aporte, o suporte financeiro para ter um desse robô em casa, sabe? Você acha que onde isso pode levar, se isso pode levar até uma destruição de uma parte da IA? Eu acho que quando a gente pensa no produto, o produto tende a ficar muito mais barato. Então, eu acho que a gente tende a ter um humanoide em casa. Mas quantas pessoas no Brasil vivem do serviço de ser diarista, entende? E quando que essas pessoas podem ocupar outras funções na sociedade que não aquelas que elas estavam acostumadas a fazer? Esse eu acho que é o grande desafio. Então, eu acho que de fato, tipo assim como todo mundo tem um celular hoje, eu acho que todo mundo vai ter um humanoide, entendeu? Tipo, independente de onde você está na sociedade, de alguma forma o celular virou um negócio muito importante. E eu acho que a gente ter algo em casa que ajuda a gente a ter isso e é mais barato do que o serviço da gente contratar alguém, isso é muito óbvio. Até nos Estados Unidos quase ninguém tem diarista por causa disso. Porque é muito caro, quase ninguém tem babá, porque é muito caro. Então a gente tem uma tendência, cara, babá, diarista, ser coisa de que é muito rico. Pra mim é o contrário. E aí todo mundo tem um humanoide. E cara, num mundo como esse é complicado, assim, tipo, o que as pessoas que são diaristas vão fazer amanhã? Então, se você não tiver um governo muito bem estruturado para saber onde a tecnologia vai atingir, em qual momento, o que vem primeiro, e preparar essas pessoas para fazer uma outra função na sociedade, vai ser realmente bem disruptivo. Então, eu acho isso. Vocês acham que seria possível criar um humanoide que faça todas as funções igual um ser humano, perfeitamente? Eu acredito isso. De cuidar de uma casa, lavar louça, passar roupa. Isso já está meio que acontecendo, tá? Então, se você pega a Tesla, né, que tem os carros autônomos, etc. O carro que dirige sozinho é uma loucura. É uma loucura, exato. E assim, até 5, 10 anos atrás, a gente pensar nisso era maluquice. Isso já começou a acontecer. E esses humanoides acontecem na fábrica da Tesla, esses humanoides já estão andando. E já começaram a comercializar esses humanoides para o público em geral. Então, assim isso já está acontecendo. O quanto que ele vai melhorar ao longo do tempo? Sem dúvida, porque hoje ele ainda é um pouco tosco, ele vai pegar lá o cesto de roupa suja, vai lá pra fora, pegar o lixo, vai lá pra fora, mas é meio que básico.
Mas, cara, nos próximos 10, 15, 20 anos, isso daqui vai chegar num nível que eu acho que de verdade ele substitui, tá? Se dá o pedala Robinho, o robô cai, assim. O robô é bem bobão, sabe? exato. Pedala robô. Mas a gente tá nesse robô do meio, assim. E aí daqui a pouco a gente vai ter um super robô, assim. Tipo, o Ronaldo Fenômeno da Copa de 2002, entendeu? Tipo, é isso, que robô é esse? Tipo, a gente vai chegar nesse momento. Tem um robô já que é empacotador da Amazon, que ele é mais rápido que o ser humano. E ele trabalha 24/7. Mas ele é um robô humanoide ou um robô tipo umas hastes assim mesmo? Sabe? Não. Assim, é que assim, todos os robôs parecem tudo igual, né? Aquela Sim. máquina de lata e tal. Ele é aquela máquina de latona, só que, tipo, fizeram ele embalou 33 mil pacotes. O ser humano embalou 2.900. Em quanto tempo? Ser humano com o braço todo estrondado, assim, tipo, o cara não conseguia mais trabalhar. Isso em quanto tempo, você sabe? Isso? Era 24 horas. 24 horas. 30 mil contra 2.000, então. Esse tipo de trabalho, e aí é um trabalho específico que esse robô faz muito bem, mas esse robô não lava a louça. Mas é o que ele falou, assim, do carro autônomo. Tipo, assim, o carro autônomo é muito mais difícil de fazer do que lavar a louça. Exatamente. Só fizeram o carro autônomo primeiro porque dá mais dinheiro. Então, dá muito mais dinheiro você substituir o Uber do que você substituir a máquina de lavar louça. Tem um país, não tem? Tem um país, eu não lembro qual, que já tem Uber, que não é mais pessoa, é o carro mesmo que te leva e... Califórnia, Texas, nos Estados Unidos. Califórnia tem já? Estados Unidos já tem? O Waymo é a empresa. Exatamente. E aí eles estão aprendendo ainda. Alguns ainda batem, param umas ruas quando não deveriam parar. Tem um Não. monte de vídeo na internet aí que... Eles se juntam num bairro. Cara, às vezes tem um bairro com 60 carros na mesma rua. Eles travam a rua da cidade inteira porque os carros decidiram fazer uma festinha e todos eles decidiram ir pro mesmo lugar. Então, assim, se você colocar vídeo no YouTube, tem vários vídeos. Então, tem uns vídeos, tipo assim, 6 Teslas. Tipo, que as pessoas estavam lá dirigindo, deu um bug na parada, o carro começou a ir pro caminho que elas não queriam, tá ligado? E tipo assim, elas com dificuldade de retomar o controle. Então assim, em algumas situações realmente tem situações bizarras. Mas cara, tipo assim, eu vou voltar pra casa de carro e vou ver vários seres humanos bizarros no trânsito também. Então assim, aí já deve estar melhor que muito ser humano. Mas pra finalizar, primeiramente, antes de finalizar, agradecer muito vocês por terem vindo. Eu acho que o papo foi muito legal, muita curiosidade tirada também. Mas um bate-bola rapidinho com vocês, resposta rápida mesmo, só pra acabar. E no final vocês deixarem uma mensagem pra rapaziada que quer seguir, pra quem tem interesse com tecnologia e inteligência artificial. Qual aplicativo que vocês mais usam no dia a dia? Claude. Os dois? Eu diria que o WhatsApp, tá? Mas o segundo é Sim. Claude. Existe alguma tecnologia que vocês não vivem sem? Celular. YouTube. Tem alguma tendência tecnológica que todo mundo deveria conhecer? AI. sim. Qual a invenção tecnológica mais revolucionária pra vocês na história? Internet. A minha resposta seria internet, mas eu vou responder o avião. Perfeito. Eu acho muito maneiro, tipo assim, que em 1940 alguém entrava numa lata velha, saia voando e alguém pousava, tudo na mão, mano. Tipo assim, pô, às vezes a gente entra no Uber, o cara é meio, né? Imagina tu entrar no avião, cara, com um doidão sem mapa, falando aí, vambora, vamos pra Nova York. Tô falando assim, mas tu vai chegar Acho que como, já- irmão? Segue a lua. Eu acho que se já existe pessoa que tem medo de andar de avião hoje em dia, imagina antigamente, né? Pô, que isso, cara. Então, assim, é aquilo, né, cara, assim, tem uma piada que eu falo assim, cara, tem muita gente que tem medo de andar de avião, né, eu falo, cara, pô, tenho medo de ser assaltado no trânsito, mas é isso, no final do dia, o avião, ele é tipo um fenômeno, eu não acho que a gente aprecia o suficiente, porque, tipo, é um robô que voa, e ele voa sozinho, mano. Tipo, 95% do tempo, se a internet fosse boa, o piloto tava no zap. Então, assim, é diferente. Pelo avião é um negócio diferente. E uma palavra, como vocês definiriam o futuro? É os dois, hein? Uma palavra. Quer ser uma frase? Não, a palavra pra mim seria surpreendente. Eu acho que, tipo assim, a gente acha um monte de coisa. Quando a AI começou, era blue collar job. Tipo, nos Estados Unidos, o blue collar job é todo mundo que trabalha, sei lá, na fábrica da Amazon. É o motorista que carrega peça e tal. Tipo, essa galera vai ser substituída. Cara,
vem aqui, a gente olha 3 anos depois, tem um monte de coder pensando se vai ser substituído, sendo que eles que iam substituir o pessoal da... Entende? É muito louco. E eu acho que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter um cenário, que eu não sei qual é, mas ele vai ser muito diferente do atual e a gente vai se surpreender do tipo assim, caralho, 10 anos atrás era assim. Tipo, como era 10 anos atrás, tipo, sem o celular, entendeu? Você, Luiz. Pra mim assim, eu tenho um otimismo em relação ao futuro. Muita gente fala que pô, IA pode transformar, pode trazer várias coisas ruins. Eu sou um eterno otimista, eu acho que vai trazer muito mais coisas boas do que ruins. Perfeito. E uma mensagem que vocês deixariam para os jovens de hoje, né? E um conselho para quem tá escutando. Eu acho que seja curioso, acho que seja bastante como o Laio, comece a pesquisar as coisas quando ainda são beta, você vai sair na frente de absolutamente todo mundo. Então, seja curioso, comece a pesquisar sobre coisas que você não conhece. Eu acho que a informação tá aí, a inteligência artificial tá facilitando mais ainda você ter autoconhecimento, conhecimento denso sobre assuntos que antes você não tinha, de maneira fácil. Então, curiosidade. Passividade versus atividade. Quando a gente nasceu lá, pô, sem o celular, sem nada, tudo que a gente queria fazer, a gente tinha que ser muito ativo pra fazer. Tipo, eu quero jogar bola. Eu tinha que ligar meus amigos todos, interfonar, tinha que tocar o terror pra jogar uma bola, cara. Tinha 1 hora, tipo assim, hoje em dia é tipo grupinho e não sei o que, e vai jogar bola não. Tipo, tudo ficou muito fácil, né? E aí a gente deixou de ser ativo. Porque hoje eu duvido que a criança de hoje em dia sabe convidar todo mundo no interfone. O que eu quero dizer, ficou tão fácil que a gente só vai lá e faz o padrão. Então se eu fosse dar uma dica pra galera, tipo, se você vai no YouTube, procura o que você quer. Se você vai no Instagram, tenta procurar o que você quer. Tipo, não tem problema você dar um scroll, mas tenta procurar mais do que scrollar. A internet por si só ela não vai te deixar mais inteligente. Se você não buscar esse conhecimento de uma forma proativa sobre o que você genuinamente quer, você só vai cair mais um curso de tantos reais pra você pagar e não aprender nada. Perfeito. Então é isso, a gente queria agradecer muito a participação de vocês hoje. Foi uma honra, a gente aprendeu bastante. E é isso. Tamo junto. Obrigado. Obrigado aí É isso, pelo gente. convite. Até o próximo episódio do CNEcast. Tchau, tchau.